Mateus capítulo 9, verso 35 a 38. Estamos utilizando na tela agora a Nova Almeida atualizada. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse é o texto que vai nos acompanhar nessa nossa jornada. Vira e mexe a gente vai voltar nele. Ele dá sentido ao que nós estamos propondo na caminhada deste ano. O verbo periago significa percorrer, andar no meio, através. Aliás, ele está presente no verso 35. E percorreu Jesus as cidades e percorria as vizinhanças, todos os lugares, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas, curando enfermidades. Olha para a multidão e diz: elas estão exaustas, cansadas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Gente que não tem direção, gente que está cansada da sua batalha, pessoas que estão exaustas, gente que não suporta mais. Jesus Cristo percorreu e atravessou a dor humana. Ele andou no nosso meio e Ele andou entre nós e passou por tudo que a gente passa. Jesus Cristo é Deus se encontrando com tudo que nós passamos. Muita gente pensa que o homem pecou, se separou de Deus, e aí Deus ficou pensando: puxa, que coisa ruim agora, eu criei o homem e o homem fez tudo errado. Que azar que nós demos, Filho e Espírito, que azar que a gente deu, e agora o que a gente faz? Espera, estamos pensando. E aí passam-se centenas ou milhares de anos até que Deus pensa: vou mandar meu filho, você vai? Eu não queria, vai, vamos lá. Como se Jesus fosse um plano B. Temos que fazer alguma coisa para resgatar o homem. Não. O Deus eterno que tudo vê, o Deus que se chama Eu Sou, o Deus que não foi e não será, Ele eternamente é. O Deus que não tem ontem e não tem amanhã, tem sempre. O Deus que não depende do relógio. Nós falamos sobre destino e sobre passado, mas para Deus, a origem e o destino estão no mesmo plano. Louco pensar nisso. Quando Deus imagina compartilhar o seu amor, porque isso é a criação. Criação é: eu quero dar o meu amor e compartilhar com mais alguém. Num microcosmos, bem micro mesmo, imagine você quando conhece alguém que você ama. Um homem e uma mulher dizem: nós vamos compartilhar o nosso amor. E geram uma vida. E geram um novo ser. E com aquele ser compartilham todo o seu cuidado e o seu amor. Quando Deus diz: vamos gerar, e Pai, Filho e Espírito decidem que a criação vai se iniciar, Deus imagina o homem. Como seria o homem? O homem vai partir de nós, Trindade, vai ter comunhão conosco. Toda a criação harmônica e perfeita vai ser dada a Ele. E o amor que o Deus dá ao homem, o homem dará a toda a criação. O cuidado de Deus com o homem, Ele dará ao seu próximo, a outro homem. E toda a criação vai servir o homem, e todo o homem vai servir a Deus. E a ligação do homem com Deus e todo o seu amor e exemplo vai nortear a direção do homem a toda a criação e ao seu próximo. E porque o homem é ligado eternamente a Deus, tudo que Deus fez, deu ao homem, vai andar em harmonia e perfeição. Porque esse é o ser que Deus cria, que vai compreender o amor de Deus, que vai ser devotado ao amor de Deus, que vai se entregar ao amor de Deus, que vai reproduzir o amor de Deus. E assim Deus, o homem criado e toda a criação viverão em harmonia como um. Eu pergunto a você: esse homem que Deus idealizou foi Adão. Adão não é esse homem.
Adão não surpreendeu a Deus dizendo: eu fiz o homem e deu errado. Não. O homem foi criado na sua não completude, não completo. Ele foi criado com a oportunidade de dizer não a Deus. E Deus já sabia que Adão diria não a Deus. Adão não é o ser humano perfeito que Deus criou. Pelo menos não nesse sentido. Se você for parar para pensar, então quem é esse ser humano que Deus diz: esse aqui é a minha imagem, semelhança, perfeito, comunhão eterna, que tudo que faz, faz ligado a Deus, o que faz ao mundo, o que faz ao próximo, faz como Deus faz com ele, faz como faria Deus, cheio de Deus. Esse homem é Cristo. Esse homem é o próprio Jesus. Você conhece João capítulo 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava com Deus desde o princípio, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Toda a criação, tudo que Deus fez, é feito para que o homem que ama a Deus e anda com Deus viva em harmonia. Esse homem é Cristo. Ele só apareceu na nossa história, no meio da história. Mas para Deus Ele é eterno. Ele sempre existiu. É louco a gente pensar nisso. Porque nós dependemos do relógio, Deus não. É doido a gente pensar. Por isso que Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz que Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Jesus não é um plano B, Ele é o plano A. Não foi Jesus criado à imagem do homem para salvar o homem. Foi o homem criado à imagem de Jesus para ser como Jesus é. A criação entra em colapso. Toda a terra, toda a criação e o ser humano. Porque o ser humano diz não ao modelo de Deus. Quando Cristo aparece entre nós, era para a gente olhar e falar assim: é isso. Eu não sei se você tem esse sentimento, mas o sentimento do cristão é: esse mundo está errado. Tem alguma coisa muito errada com esse mundo. A injustiça, a falta de amor, a maneira como os homens decidem, como as leis são feitas. Olhar para a tragédia que a gente tem há uma semana atrás, meu Deus do céu, isso arrebenta o nosso coração. Ao mesmo tempo que a gente olha para a eleição do Senado ontem à noite, a gente fala: meu Deus do céu, esse mundo está perdido. Como é que tem gente que pensa o que pensa, que fala o que fala e que faz o que faz? Mas olhar para esse mundo e perceber que ele é um mundo do fim, um mundo imperfeito, um mundo que acaba, um mundo que não é eterno, a degradação do ser humano, a degeneração da vida, não só a maldade e a corrupção, mas o colapso do próprio ser humano. O que está de errado com esse mundo é que desde que entrou o pecado no mundo, o mundo se tornou finito. E essa nossa existência é a existência do fim, da morte, da corrupção, da degeneração. Esse é o mundo que sobrou quando o homem disse não a Deus. E rompendo a sua ligação com Deus, ele coloca toda a criação num colapso e num caos. Quando alguém diz a você assim: não, eu tenho uma coisa para falar a você que vai transformar a sua vida e você vai ser feliz. Felizes são os egoístas. Se você quer ser feliz nesse mundo, seja um egoísta e pense apenas em você. E quando você tiver o seu dinheiro, o seu plano de saúde, a sua cirurgia, o seu carro, o seu emprego, a sua mulher, o seu filho, as suas roupas, as suas viagens e as suas férias, e os seus bens, e o seu dinheiro e a sua caderneta de poupança, pense somente em você, você vai ser feliz e vai dar pulos de alegria, porque o dia que você abrir a sua janela, a janela do seu carro, ou olhar para o seu próximo, você não vai conseguir ser feliz, porque felizes são aqueles ignorantes que só pensam em si. Porque o mundo é um mundo de dor. Porque o mundo é um mundo sem Deus. Me perdoem a observação, mas a pregação de que você vai ser feliz nesse mundo é uma estupidez, porque esse mundo não é o mundo da alegria, é o mundo do fim. A não ser que você seja alguém que pense apenas em você. Aí essa religião vai dar certo. Você vai entrar numa igreja, vai dar uma oferta, vai conseguir os seus objetivos e os seus sonhos e dane-se o próximo. Aí você vai ser feliz.
Mas se você for um cristão que compreende o que é o reino de Deus vindo ao mundo em Cristo, você vai perceber que o nosso maior tesouro e nossa maior alegria é conhecermos a Jesus, é termos o Filho de Deus, que andou por essa terra, que sentiu na pele, se fez carne e andou entre nós. Periago, percorreu, está percorrendo agora, está andando com a gente agora, está passando junto com você porque Ele também passou. As suas palavras, o seu ensino, o seu reino, a sua cura. Às vezes nós pensamos assim, se Deus cura, por que Ele não vem e cura todo mundo? Por que não vem e ensina todo mundo? Por que não vem e fortalece todo mundo e tira o mal dessa terra? Porque o mal está dentro de nós. Eu e você também somos maus. O mal e o homem se confundem. Quando Cristo anuncia o reino, Ele nos demonstra aquilo que virá vindouro. E qual é o seu plano perfeito? Quando Jesus vem e fala de justiça, Ele está querendo dizer, foi assim que eu criei as coisas, não do jeito que vocês vivem. Quando Ele fala de amor e compaixão, Ele diz, é assim que Deus criou o homem, não do jeito que vocês vivem. Quando Ele vem e ensina a repartir e a socorrer e a ter misericórdia, Ele diz, é assim que o homem deveria ser e não como vocês são. Quando Ele vem e toca e cura alguém, Ele diz, é assim que o ser humano deveria ser, sem degeneração e sem fim, mas isso é o que sobrou depois da queda. Quando Ele vem e abraça e Ele vem e compartilha dores, Ele diz, é assim que o ser humano deveria ser e não como o mundo é. A vida de Cristo é o sinal de Deus para o mundo. Ao mesmo tempo em que Cristo percorre a nossa dor, é para a gente olhar para Ele na cruz e falar, Ele não devia estar lá. Porque quando os dois ladrões estavam ao lado de Cristo na cruz, e um deles diz, pô, salva a gente, tira a gente daqui, pô. Tinha um evangélico do lado de cá e um outro evangélico do lado de lá. O evangélico do lado de cá estava dizendo assim, pô, eu vim aqui, sofri pra caramba na vida, vai, você é Deus mesmo? Então eu acredito, vai, estou dançando aqui a música da vitória, vou cantar um pouco, e se você é Deus, me dá o que eu quero, pô. Porque é para isso que serve Deus, para dar o que eu quero. Você pode? Aí tinha um outro evangélico do outro lado, que disse assim, cala sua boca, ô seu babaca. E diz uma frase reveladora para toda a humanidade. Nós estamos aqui porque pecamos. Essa frase não diz respeito apenas ao homem da cruz que cometeu um assassinato ou um roubo e agora paga uma pena depois de julgamento. Essa é uma frase reveladora para todos nós seres humanos. É por isso que a gente está nessa vida desse jeito. Por isso que o mundo é o que é. Nós conhecemos a morte porque nós pecamos. Porque pecamos no Éden. Somos fadados a viver essa vida dos fins, das degenerações, das separações e a angústia de nascer sabendo que vai acabar e de viver o sofrimento da maldade de nós mesmos para conosco mesmo, de nossas imperfeições, injustiças e abusos e corrupções. Ele não. Olhar para Ele e dizer, Ele não. Ele é o ser humano perfeito, Ele é o Filho de Deus. Olhar para Ele é dizer, agora eu sei como Deus é. Olhar para Ele é dizer, agora eu sei como é que eu tenho que ser. Adão tinha tudo perfeito no jardim. E Deus disse, me obedeça, senão você morre. Se você me obedecer, você vai viver. E ele desobedece. E Jesus, num outro jardim, o Getsemane, Deus diz a ele, se você me obedecer, você vai morrer. E ele obedece. Olhar para Cristo é dizer, eu quero segui-lo e eu quero ser assim. E Jesus, passando a dor entre nós, Ele sente exatamente o que é morte. Deus eterno, que não precisava estar ali. Essa série
desse ano tem um objetivo para nós, todos. No meio da minha dor, que Cristo também passou, como um ser humano, e que, aliás, está andando comigo aqui. O que Ele pode me ensinar? O que Ele tem para proclamar? E em que áreas Ele quer me curar? De que situações Ele vai me livrar? Em quais outras Ele vai me fortalecer para atravessar? Já que eu tenho um anúncio da eternidade. Aonde está a alegria de servir, mesmo nesse mundo de dor? E essa nossa jornada, em cada tema que nós vamos passar, é de nós pensarmos de que se Cristo está comigo e se o reino está entre nós, a paz e a esperança de Deus, ainda que no porvir, já é vista hoje. Porque ao mesmo tempo em que eu sou ensinado, fortalecido pelo Cristo que anda comigo no meio da minha dor, eu também sou uma resposta. Jesus olha para a multidão, o termo que diz que ele teve compaixão é um termo que diz que ele se moveu nas suas entranhas e ele se compadeceu de ter uma angústia dentro de si, como a gente que faz alguma coisa em casa e dá para alguém cuidar e chega lá, está tudo arrebentado, você fala, não foi isso que eu criei, não foi para isso que eu fiz essa coisa. Ele vê a sua criação e diz, isso aqui é morte. Morte e Deus não conseguem conviver juntos, luz e trevas. E ele olha para pessoas e uma multidão de gente exausta, aflita, como ovelha que não tem pastor. Cansada, desorientada e sem esperança alguma. E ele fala para os discípulos, peçam ao Pai que mande mais trabalhadores para a seara. Porque é muita coisa para se fazer. E tem pouca gente. Olha, a nossa igreja está bem cheia nessa manhã. Nossa celebração das 9 estava bem cheia. Só não estava mais cheia porque a gente não tinha colocado essas cadeiras a mais aí atrás. Mas está bem cheio. Imagino que aqui entre nós tenhamos muitas pessoas cansadas, aflitas. Gente de saco cheio, gente que não suporta mais ver tanta coisa como a gente vê. É entre nós que está o Cristo, que nos fortalece, que nos cura, que nos toca, que nos ensina, que nos faz amadurecer, compreender o seu reino. Mas também somos nós a resposta da oração para dizer, Senhor, se precisa de mais trabalhadores para a seara, eu estou aqui. Eu sei o que é sofrer e eu posso abraçar alguém que sofre. Porque Jesus sabe o que é sofrer e me abraçou quando eu sofri. A igreja é a união dos discípulos do Cristo vivo, daqueles que disseram sim a Jesus Cristo, daqueles que quando olharam para Jesus disseram, é isso, isso aqui não é vida, aquilo é vida, isso aqui não é mundo, aquilo ali é mundo, isso aqui que a gente vive não é paz, aquilo ali é paz, eu preciso de Cristo na minha vida e eu vou segui-lo, ainda que nesse mundo finito, ainda que vivendo a vida nessa terra de tanta maldade, o amor de Cristo está em mim, a paz de Cristo me consola, a mão de Deus me guia, o seu ensino me fortalece, me põe no lugar, a sua mão me livra, a sua mão me cura, a sua mão está entre nós. Mas a maior de todas as bênçãos vai ser o dia que Ele disser, acabou sua jornada aqui. E agora você vai comigo. Essa é uma vida cristã. Quero convidar você a trilhar a jornada da vida com Cristo. Quero convidar você a compreender o mundo que a gente vive. E se você está de mal com Deus, porque a sua vida não dá certo, a vida não dá certo. Meu irmão costuma dizer que ninguém vai sair vivo dessa vida. Ninguém vai sair vivo dessa. Mas nós conhecemos o reino de Deus. Nós conhecemos o Cristo que caminha conosco. Às vezes nós somos gente que olha só para o próprio umbigo. Eu sou assim. Eu vivo discutindo. A idiotice da minha cabeça. Ah, Senhor, por que é assim, é assado, aquilo não aconteceu, comigo não aconteceu, agora eu estou emburrado. Pelo menos eu faço isso muito. Não sei como é que é você. E Deus está me chamando a trilhar uma jornada
não a ir num balcão de trocas, a andar a vida. Sabe, a gente tem um caminho sinuoso, mas a gente pisa na faixa, a gente anda com Ele, a segurança é Ele, Ele está com você. Eu não tenho para você uma garantia de tudo que vai dar certo na sua vida e nem a previsão do que vai dar errado. E nem tenho o poder de te livrar de todas as suas aflições, nem de colocar todas as bênçãos sobre a sua cabeça. Se eu pudesse, eu já teria feito isso comigo. Depois eu tentava ajudar você, porque nós somos bastante egoístas. É assim que a gente é feliz. Mas a verdade é que Cristo sentiu a nossa dor para andar conosco. E nós sentimos as dos outros e andamos uns com os outros. E esse é o reino de gente que leva as cargas, de gente que reparte o peso, de gente que doa amor, que vê milagres em cada detalhe da vida e que diz: essa é a minha alegria, esse é o meu prazer, ser parte do reino de Deus. Olhar para a mesa da ceia, e nós estamos hoje apenas iniciando a nossa série, é ver o próprio Cristo que se entregou por nós. Esse pão é meu corpo e esse cálice é o meu sangue. Essa aqui é a minha vida, para dizer para vocês que isso é vida. A gente não vem à igreja para que Deus dê um jeito na minha vida. Não? Lógico que não. Porque eu já vi a vida dele, eu não quero mais a minha. Eu não conheci Cristo para que Ele entre na minha vida e conserte a minha vida. Não, claro que não. Eu conheci Cristo para que eu saia da minha vida e entre na dele. Eu não preciso que Ele venha dar um tapa para melhorar um pouco a minha vida nas coisas que eu não gosto. Ele veio para que eu perceba que o que eu vivo não é vida. E eu deseje a voz dele, a palavra dele, o amor dele, a misericórdia dele, a justiça dele, a paz dele, a verdade dele, o comportamento dele, os pensamentos dele, a palavra dele, a comunhão com ele. Eu não escolho detalhes de Cristo que eu quero e jogo fora o que eu não quero como se eu fosse numa prateleira ou comprasse um produto pela internet. Eu encontrei Cristo para que eu negasse a mim mesmo, tomasse a minha cruz e o seguisse. Para que eu dissesse não a mim mesmo e tivesse um ressurgimento e uma ressurreição, uma verdadeira vida a partir dele. Ao longo desse ano vamos passar por vários temas das nossas dores e lutas. E você vai ver Cristo em todos eles. E que o Evangelho do Senhor seja nosso fortalecimento. E nós sejamos uma resposta à oração dos discípulos. Aqui tem mais trabalhadores para a tua seara. Gente que foi abraçada por Cristo. E gente que sai abraçando. E quero dizer a você que está aqui hoje, vai participar conosco da ceia. E você diz: você está querendo dizer para mim então que essa vida aqui que a gente vive não tem jeito? Eu pensei que você já tinha percebido isso. Ela não tem jeito. Aliás, a própria palavra de Deus, você pode fechar os olhos por isso, mas diz que a iniquidade vai se multiplicar e que o amor de quase todos vai se esfriar. E que quanto mais o tempo passa, mais a gente vê pai contra filho, nação contra nação. A injustiça e a maldade se multiplicando até que venha o fim. É isso que diz a palavra de Deus. A gente pode negar isso, jogar isso fora e dizer que não, nós estamos aqui, tudo vai dar certo. Mas eu não sei quantos anos de evangélico você tem e você sabe que tudo não dá certo. Tem um amigo meu que quando você fala: e aí, tudo bem? Ele fala: tudo é muita coisa. Tudo bem? Tudo é muita coisa. Tem várias coisas boas, tem um monte de coisa ruim. Mas eu tenho Cristo. Aqui está alguém habitando em mim, que passou por tudo que eu passei, que passa comigo o que eu passo, que me ensina, que me fortalece, que me toca, que me restaura. Nem sempre eu sei quando isso acontece, mas Ele está comigo, e eu creio nisso. Há dias em que eu vejo a cura imediata, há dias em que eu ando uma longa jornada, e eu sei que eu verei o fim dessa existência, mas eu sei que eu tenho eternidade com Ele. E somos felizes e fortes no reino de Cristo, em nome de Jesus.